dia, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre culpa. Estamos numa aula de religião hoje, então eu vou primeiro me apresentar. O meu nome é Daniel e eu vou falar com vocês hoje sobre culpa. Será que você já sentiu culpa? Será que você alguma vez sentiu culpa por ter colado na prova? Ou ter omitido alguma coisa para sua amiga? Ou para o seu amigo? Dizendo-me assim: oi, tudo bem? Olha, eu não vou jogar futebol hoje porque minha avó está doente. Não, ele não foi jogar bola hoje porque ele ia na casa da namorada. Será que você já fez alguma coisa assim? Ou disse para a mãe: não, mãe, olha, o passeio é tal valor. E não, o passeio era mais barato. Mas ficou com a culpa na cabeça. Vou te dar alguns segundinhos para você pensar se você já teve culpa ou já teve esse pensamento de culpa. E agora, você lembrou? A culpa é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? E se ela é boa, por que ela existe? E se é ruim, por que existe também? Temos que saber. Vou te dar um segundinho de novo para você pensar se a culpa é boa ou ruim. Já deu um segundo. O dicionário nos diz que a culpa é a falta voluntária contra o dever, omissão ou desleixo, ou deleito, crime e pecado. Então podemos ver que a culpa tem dois sentidos, boa ou ruim, principalmente a deleito, crime e pecado. Uma pessoa que a culpa, ela cometeu então alguma coisa de errado. Então vamos reaver nossos casos. Imagine agora você que você rouba alguma coisa. Um computador, vamos dar um exemplo. Você foi em alguma loja e roubou um computador. Então você está lá em casa e diz: meu Deus, por que eu fiz isso? Hein? E agora alguém pode descobrir? Eles devem ter gravado. Aquela loja tinha câmera. Você estava com os sintomas da culpa. A culpa é quando o Espírito Santo atinge o seu coração. Você começa a ter a culpa quando você tem uma forma do Espírito Santo mostrar os sentidos dos mandamentos. Sim, a gente viu que culpa é quando nós pecamos. Pecamos contra o quê? Pecamos contra a Bíblia, pecamos então contra Deus e os seus mandamentos. Se você quiser acompanhar mais os mandamentos de Deus, está em Êxodo 20. Ou pedir para o seu professor de religião, pastor da igreja, a te dar mais instruções sobre os 10 mandamentos. Mas eu quero te dizer não roubarás. Esse mandamento, se você transgredir, você tem um pecado, e o pecado gera culpa. Mas quem me avisa que eu estou culpado, Daniel? É alguém que o policial vai dizer, você é culpado? Não, muitas vezes não é. Muitas vezes é você sozinho que começa a sentir a culpa. O Espírito Santo ali agora começa a envolver, porque todos nós somos envolvidos no Espírito Santo. Basta nós também sabermos, a Bíblia mesmo diz, que desde o começo nós somos criados com a base de 10 mandamentos. Mas não é só os adventistas, ou só os crentes, ou só quem acredita na Bíblia, que tem obedecer os 10 mandamentos, ou a Bíblia. Simplesmente se você roubar, você está cometendo os 7 pecados capitais, ou a lei da humanidade, ou você esqueceu que existe um código penal. Agora, se você trair a sua esposa, você também está cometendo um erro dos 10 mandamentos e um erro da humanidade. E assim por diante. Então, a culpa é boa ou ruim? Será o que a culpa nos faz? Será que você está agora lembrando de alguma coisa que você fez errado? Olha aqui dentro dos meus olhos.
Você já fez alguma coisa errada e não contou para ninguém, né? E agora? Você não está com o peso da culpa? Isso mesmo. Alguém veio falar com você que você fez isso? Não, é o Espírito Santo. Sabemos uma coisa, Deus vê tudo, vê até os seus pensamentos. Então não esqueça, você pensou alguma coisa errada, você está pecando. E se você está pecando, você tem um problema da culpa. Então eu vou te perguntar de novo, culpa é bom ou é ruim? Eu digo que é boa. Se nós sabermos o que pecamos, o que erramos e tentarmos mudar ou tentarmos melhorar, assim a culpa nos leva a um arrependimento e uma aperfeiçoação de espírito. Mas será que a culpa não pode ser ruim? Será que para algumas pessoas a culpa não pode levar a outros problemas? Sim, meu amigo. A culpa pode ser ruim para algumas pessoas. Você sabia? A culpa pode levar a uma depressão. Imagine agora esses detentos, que a gente não tem histórias aqui no Brasil, mas que são obrigados a passar pela cadeira elétrica, ou estão obrigados a estar na morte, que a única sentença deles é a de morte. Será como está a cabeça deles? Será como estão os pensamentos deles? Será que eles começam a ver a culpa? Será que eles têm culpa? Será que não entram em uma depressão? Muitas pessoas entram em depressões por causa da culpa que ela tem. Culpa de não ter feito a coisa certa, culpa do erro. Então, eu vou te dar uma dica. A dica do Kiko. Anota aí. Vai cair na prova. Então anota. Primeiro, controlar seus pensamentos. Isso vale tudo. Ansiedade, depressão, culpa, transtornos psicológicos. Os pensamentos controlam tudo. Então, se você controlar os pensamentos, você pode viver diferente. Praticar o perdão. Quando você perdoa alguém, você consegue se perdoar. E assim, o peso de culpa diminui. E a principal, recorrer a Deus. Sim, meu amigo, olha aqui nos meus olhos e eu vou até sentar para conversar com você. Recorra a Deus. Recorra a Deus em todos os momentos. Eu digo em todos os momentos porque às vezes a gente confia num melhor amigo, correto? E a gente bota o peso da nossa culpa sobre o nosso amigo. Mas às vezes você não tem um melhor amigo. Então o que você recorre? A Deus. E eu quero dizer uma coisa. Deus está disposto a perdoar a tudo. As maiores falhas. Aquelas que as pessoas não perdoam. Aquelas que a humanidade diz que é imperdoável. Deus te perdoa. Então olha aqui de novo. Olha bem dentro dos meus olhos. Vou chegar até mais perto. E vou te ler um verso bíblico. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujo pecado são apagados. Então eu falo melhor para você. E eu quero abrir isso em Romanos 4:7, porque isso está em Romanos 4:7. Se você for perdoado e apagado todas as suas transgressões, que está em Êxodo 20, o que você errar ali são transgressões, e o que a humanidade disser que você tem culpa, lembre-se, se você não puder pedir perdão para a pessoa que você errou, peça perdão a Deus, e Ele te perdoará de tudo. É isso, meu amigo. É isso que eu tenho para falar com você hoje. Peça perdão a Deus, que Ele te perdoará